Item número SCP-1166. Classe do objeto: seguro. Descrição: SCP-1166 é um rato de laboratório comum. As amostras de sangue retiradas dele revelam que ele é uma quimera geneticamente modificada, possuindo uma alta quantidade de células humanas no seu organismo. As biópsias revelaram a presença de uma quantidade significativa de tecido cerebral humano e células nervosas na medula do SCP-1166 demonstrou imitar a biologia humana quase por completo. Testes com o SCP e o pessoal de classe D foram feitos para comprovar tal afirmação. Os testes envolviam a exposição à radiação, tolerância ao calor e frio e infecção por patógenos, incluindo o vírus Marburg, a raiva e a varíola, além de toxinas e outros fatores externos. Os resultados dos experimentos mostraram que SCP-1166 exibe as tolerâncias iguais a um ser humano de 65 kg. Após a morte, o SCP reviverá após o período de 18 a 45 minutos. Tecido, órgãos e fluidos corporais são aparentemente regenerados antes do seu renascimento, ao ponto de que membros decepados cresçam novamente. Conforme documentos do relatório de administração e nos testes de cognição subsequentes, 1166 é inteligente e totalmente capaz de se comunicar em inglês com qualquer outro pesquisador, quando fornecido com meios adequados. Registros de recuperação 1166. Após relatórios recebidos por agentes secretos monitorando a corporação, uma empresa farmacêutica, SCP-1166 foi recuperado clandestinamente por agentes da Fundação em durante testes iniciais para uma droga psicotrópica experimental. As notas confiscadas desses testes indicaram que a administração corporativa estava ciente da inteligência e a capacidade de comunicação aumentadas de 1166, tal como o identificou como um sujeito de testes altamente desejável para produtos farmacêuticos baseados em neuroquímicos. Nenhum outro rato em posse da corporação foi observado demonstrando as mesmas propriedades anômalas exibidas por SCP-1166. Atualmente não se sabe como a corporação obteve um espécime que aparentemente foi produto final da engenharia genética, superando em muito a tecnologia atualmente disponível. Após a recuperação do SCP, amnésicos de classe C foram administrados aos pesquisadores e 3 executivos da corporação. Uma campanha de desinformação baseada na internet do tipo H foi iniciada pela equipe devido a várias referências a SCP-1166 por um grupo radical de direitos dos animais. Relatórios de admissão. Ao assumir a custódia de SCP-1166, o Dr. conduziu uma seguinte entrevista com o SCP, que foi fornecido um touchpad especial e modificado para responder às perguntas da equipe por meio de um gerador de textos. Por favor, forneça-me uma breve descrição de si mesmo para o registro SCP-1166. Sou um rato de laboratório branco. Espécime R82611. Saiba quando a dor começa quando diz R82611. 1166, você sabe por que está atualmente em posse da Fundação? A Fundação fez o doutor parar de nos machucar. A Fundação não nos odeia? Eu não vou machucar você, SCP-1166. Agora você foi observado experimentando um estado indistinguível da morte clínica e, posteriormente, revivendo. No entanto, você tem memórias antes da sua morte e isso é precioso. Isso é precioso, SCP-1166. R8261 lembra muitas vezes o quanto era doloroso, mas estou melhor agora, doutor? Você está ciente da existência de outros espécimes semelhantes a você? Não. Você tem alguma ideia de como você se tornou autoconsciente e capaz de se comunicar com os humanos? Não. Isso é tudo, SCP-1166. Adendo: antes do início do experimento 1166-3, o pesquisador apresentou uma reclamação formal ao Comitê de Ética do Site 23. A documentação procede. SCP-1166 exibe inteligência que pode ser equivalente à de um humano comum, juntamente com emoções como tristeza, ansiedade e medo. Ao contrário de um sujeito de classe D, SCP-1166 não cometeu nenhum crime contra a sociedade. A realização do experimento, ou mesmo qualquer outra pesquisa planejada para o SCP, seria um ato de extrema crueldade sem propósito, exceto para confirmar o que já sabemos. A ciência não exige que abandonemos nossa moral, tal como estar nesse lugar, e nem eu e nenhum outro pesquisador podemos continuar testando
de forma desumana deste pobre ser. Ainda temos consciência. Resposta do comitê. Após 3 rodadas de votação em um período de 2 dias, envolvendo várias abstenções de membros, por uma decisão de 7-6, o comitê aprovou mais testes envolvendo o SCP-1166, desde que novas medidas sejam adotadas. Embora o comitê reconheça as objeções do pesquisador em relação aos testes evasivos e dolorosos em uma forma de vida inteligente e sem permissão dele, o SCP exibe propriedades que devem ser compreendidas e documentadas integralmente pela Fundação. As propriedades regenerativas de 1166 em particular merecem um estudo mais aprofundado. O conhecimento aplicado de seus princípios pode trazer grandes benefícios, tanto na contenção de fenômenos perigosos quanto no uso pessoal da Fundação. Dito isso, medidas para minimizar o sofrimento do SCP são autorizadas, e o comitê recomenda o uso de amnéticos para reduzir as memórias de 1166 de eventos traumáticos. Após a revisão do experimento 1166-2, a anestesia para procedimentos médicos agora é necessária. A equipe de pesquisa é incentivada a se comunicar com 1166 diariamente sobre os tópicos sensíveis e não relacionados à missão, como um meio adicional de documentar sua inteligência anômala. A seu pedido, o pesquisador foi transferido para trabalhar com outro SCP. Assinado diretor. Procedimentos especiais de contenção. SCP-1166 deve ser contido no laboratório de testes em animais 51F, no site 23. 1166 deve ser mantido de acordo com os protocolos de cuidados e alimentado com comida para roedores. A partir de 2011, todos os projetos de pesquisa e experimentos envolvendo o SCP devem ser submetidos ao Comitê de Ética do site 23 para aprovação. A critério do comitê, um amnético de classe C deve ser administrado a 1166 após a conclusão de cada projeto e experimento, com um período mínimo de recuperação de 2 semanas antes do início do próximo experimento. Todos os funcionários designados para trabalhar com SCP-1166 devem ser informados pelo diretor de pesquisa sobre suas propriedades anômalas. Encerrando transmissão.